Bom, conforme eu coloquei ali no grupo, hoje o nosso estudo desses três itens, 57, 58, 59, que respectivamente é sobre a natureza do perispírito, o 58 a natureza íntima do espírito e o 59 daí com ajuda, como o espírito com a ajuda da matéria sutil pode agir sobre corpos pesados e compactos. É uma matéria que é muito intrínseca uma da outra. Eu proponho de nós ler os três itens, até para ficar mais fácil da explicação, senão começa no primeiro, quando você está entrando lá no último. Então, porque ele é bem uma sequência do outro, um tem a ver com, um é para explicar o outro. Na realidade, ele já vai começar o 57 dizendo que ele vai falar sobre o perispírito para explicar o que vem depois. Então, daí eu acho que a gente aproveita melhor o tempo e até para compreender melhor a explicação, acho que ajuda bastante nessa. Foi a minha percepção que eu tive. Concordo, então já vamos pedir para a nossa irmã Jaque começar a leitura do item 57 para nós. É o capítulo 1 das ações dos espíritos sobre a matéria, né? Isso, correto. Uhum. Voltemos à natureza do perispírito, pois que isto é essencial para a explicação que temos de dar. Dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, o que decorre do fato das aparições tangíveis a que volveremos. Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que como estas denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e de súbito se dissipam, quais sombras. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias no instrumento, prova que elas são parte visível de um ser inteligente e invisível. A tangibilidade que revelam, a temperatura, a impressão, em suma, que causam aos sentidos, porquanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. 58. A natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemos-la por completo. Apenas pelos seus atos ele se nos revela, e seus atos não nos podem impressionar os sentidos, a não ser por um intermediário material. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Depois, serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos, por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Considerada deste modo, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se desde então que todos os efeitos que daí resultam cabem na ordem dos fatos naturais e nada têm de maravilhosos. Só pareceram sobrenaturais porque
se lhes não conhecia a causa. Conhecida esta, desaparece o maravilhoso, e esta causa se inclui toda nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma ordem nova de fatos que uma nova lei vem explicar e dos quais, dentro de algum tempo, ninguém mais se admirará, como ninguém se admira hoje de se corresponder com outra pessoa, a grande distância, em alguns minutos, por meio da eletricidade. 59. Vamos passar agora para o Gustavo terminar a leitura agora do 59, que vamos repartir. Pode ser, Gustavo? Não estão te ouvindo, Aqui. Gustavo? Não, estava com dificuldade de abrir o microfone, agora foi. Eu leio, sim. Perguntar-se-á, talvez, como pode o espírito, com o auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas, etc. Semelhante objeção, certo que não será formulada por um homem de ciência, visto que, sem falar nas propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos exemplos análogos sob as vistas? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra os seus mais possantes motores? Quando vemos o ar abater edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes, que dificuldades acharemos em admitir que o espírito, com o auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido? Então, agora, completou a leitura aqui, vamos ver o que nós podemos extrair dessa leitura do item 57 a 59. Aí, alguém quer começar com observação? Poderia me dizer alguma coisa, Lucas? Sim, mas antes eu vou permitir que a Vanessa fale, ela levantou a mão. Desculpe, Vanessa, agora eu não tinha visto. Não, acho que esse ponto é um ponto bem importante também. Ele tenta dar mais nitidez e explicar o porquê que a gente deve acreditar, né, que de fato o perispírito, junto com o espírito, ele possa vir a aparecer fisicamente e se manifestar. Aí ele faz a gente usar um pouco da lógica das coisas que já existem, como, por exemplo, como é que um vapor consegue fazer, por exemplo, um trem andar, né, a vapor, e tantas outras substâncias como a gente tem ali, a própria eletricidade faz tanta coisa funcionar, como ele diz ali no livro, quebra uma árvore, né? O próprio vento, a gente teve um temporal em Porto Alegre que derrubou janela, derrubou muro, derrubou árvores, causou tanto estrago, e a gente não é uma coisa que a gente não enxerga, a gente sente, a gente consegue sentir, né, o ar, mas não consegue visualizar, ver. Então, é algo que a gente faz as pessoas pensarem, né? Por que de fato, só porque a gente não enxerga, de certa forma, né? Porque eles também podem aparecer para a gente, mas por que esse perispírito não poderia se manifestar e conseguir levantar uma mesa, ter o efeito físico, se mostrar dependendo, né? Então, eu acho que é algo para fazer as pessoas pensarem e utilizarem a ciência e a lógica para conseguir acreditar naquilo que está sendo falado ali, para a gente fazer essas comparações, né? Por que algumas coisas, isso que a gente não enxerga, funcionam, e por que de fato não poderia se acreditar, então, que o perispírito seria capaz de mover um objeto ou se tornar físico, né, e a gente conseguir enxergá-lo. Eu acho que esse trecho trata disso, assim.
É interessante que na época de Kardec, quando ele estava escrevendo o livro dos médiuns, muitas atividades mediúnicas eram muito mais voltadas para o meio físico. Pela incredulidade, né, pela forma de comprovar a veracidade daquelas ações, né, para redimir possibilidades de truque, fraude. Então, muitas vezes, as atividades mediúnicas eram muito físicas, era muito tangível, muito palpável. Hoje em dia, a realidade da grande maioria das atividades mediúnicas nos centros espíritas, ela não tem mais esse caráter, né? E é exatamente essa questão que Kardec pontua aqui. Não é necessariamente porque a gente não está vendo uma atividade física, uma ação física, que ela não pode ter atribuição por parte dos espíritos. Claro que no final do texto ele amarra dizendo exatamente isso. Bom, se a gente pode ver, tocar, sentir, né? Por que a gente não pode acreditar que essa mesma força que existe e é também tangível não possa estar agindo, né? Mas a verdade, na realidade hoje, das atividades mediúnicas, pelo menos que das quais a gente tem relato, a atividade é muito mais do cunho moral e espiritual do que físico, visto que não há mais tanta aquela necessidade do ver para crer, né? Todo o conhecimento que já foi descrutinado, toda a ciência que foi abordada, foi sistematizada, ela já nos permite crer na atividade mediúnica sem necessariamente ter mesas flutuantes, atividade ectoplasmática para poder moldar aquele espírito físico, né? Então, existem outros desenvolvimentos mediúnicos que foram se tornando mais usuais, né? A psicografia, a psicofonia, outras que permitem que tu não precisa necessariamente ver para crer, né? E é esse ponto que Kardec foi trazendo aos poucos. Depois a gente vai entrar nas sessões das manifestações, né? Que começa a partir do próximo capítulo, mas exatamente disso. Então, existem vários outros, e ela relata, né? Pegando o gancho que a Vanessa falou, né? Existem inúmeros outros efeitos físicos que não são visuais no primeiro momento, mas nós cremos do seu funcionamento visto da comprovação científica e da própria, né, experiência de vida, né? O próprio as árvores que caem pelo tombar do vento, balançar um prédio para o vento, não está vendo o vento, mas tu sabe de onde é a ação daquele efeito, daquela reação, né? Então é a mesma relação que Kardec estava falando com as atividades do espiritismo, dos espíritos da época, né? Seu microfone está fechado, Marina. Alguém mais? Observação? Nós vemos que o espírito é o ser pensante. Então, a natureza dele, a natureza íntima do espírito ainda nos é desconhecida. Mas ele se revela a nós por meio do perispírito, que é essa parte que, mesmo sendo sutil, também é material. Então, e daí é por aí que há essa interação com o nosso mundo material conosco, então que há o desdobramento da mediunidade. Então, essas possibilidades que a gente vê como se o espírito aparece, ele chega nos transmitir sensação para os nossos órgãos materiais, então ele não deixa dúvida. Tem casos de pessoas que já foram beliscadas por espírito e ficou sinal. Foram acariciadas, sentiram o calor da mão, essas coisas que diz ali. Então, é pelo efeito que chega. Outras se tornaram tangíveis. Então, apareceram. Então, há várias formas de comprovar que existe o espírito, que há comunicação, e eles, através das comunicações, também nos transmitem o pensamento deles. Aí vem toda essa possibilidade que nós temos com a mediunidade. Daí, a diferença, digamos, uma pessoa que entende, como disse a Vanessa ali, como está no nosso texto, que é da ciência, a facilidade de quem conhece certas leis da natureza, sabe como funciona, não tem como negar a possibilidade. Para nós, não precisamos tocar para mexer certos mesmo material. Porque se a gente tiver algo em cima da mesa, a gente só abanar com o livro, o ar, nós não conseguimos fazer voar um papel?
Uma coisa simples. Se o espírito consegue movimentar uma mesa, ele não poderia movimentar um livro e fazer se mover um papel em cima de uma mesa? Faria da mesma forma que a gente faz. Só que ele, através do uso do pensamento, do perispírito, é uma maneira que não é essa como a gente imagina física. E a mediunidade não se restringe às nossas reuniões mediúnicas. Ela acontece em todo lugar, está acontecendo agora. Quantos de nós estamos sendo inspirados pelo pensamento de um espírito? Então, se um espírito está transmitindo a nós, a mediunidade está acontecendo agora, acontece todos os dias com todas as pessoas, podemos dizer. Eles nos influenciam mais do que a gente imagina. E alguém tinha levantado a mão ali, Gustavo. Pode falar, Gustavo. Na verdade, era mais uma pergunta frente à sua fala, seu Marino. Como ele explica ali no texto e tudo mais, né? O fato de, por exemplo, todo mundo aqui deve estar com algum ventilador ligado, algum ar-condicionado, né? Então está sentindo os efeitos, mas sabe de onde vem, acredita, né? Enfim, que existe. O espírito tem essa capacidade também, não tem por que a gente duvidar. Mas aí que o senhor falou da questão de, teve gente que foi beliscado por espírito, sentiu mal, que me veio uma questão em mente, mas aí é relacionado com o passe. Uma vez, de todos os passes que eu já tomei na caminhada, uma vez eu senti um calorão, assim. Isso é mais de questão de troca de energias, ou tem ação de espíritos ali tocando numa situação como essa? Pode falar até impossibilidade. Um caso a gente tem que ter a dificuldade de afirmar é isso ou é aquilo. Pode ser até uma outra causa que até nos foge até do conhecimento ou da percepção no momento. Eu considero que pode ser qualquer uma das duas coisas. Digamos, pode ser a aproximação de um espírito e a energia dele transfere essa sensação de calor. Pode ser outra, digamos, até física, pelo momento da concentração da coisa ter acontecido. Então, há todas essas possibilidades e que, a princípio, pode ser qualquer uma delas, e afirmar que é uma ou é outra seria meio arriscado. Complicado. Também pode ser, assim como sentir calor, pode também sentir frio, as mãos geladas. Aí é sinal que o espírito está transmitindo aquela energia para a pessoa encarnada. Wilson? Começar aqui pelo final, depois vamos para o princípio, fazer o inverso. O Marino fez uma abordagem da pergunta do Gustavo bem própria de quem fez análise de livros. Não faz análise de livros da Félix, Marino? Não. Ou seja, seguindo a orientação de Kardec, procurar sempre, no começo, os efeitos físicos. E se não encontrar, aí partir para a possibilidade dos efeitos espirituais, ou seja, por atuação dos espíritos. E também ser preferível negar 9 verdades a aceitar uma mentira. Então, na verdade, tudo são possibilidades. O que a pessoa sente é bom, se é ruim, pode ser psicológico e pode. E nós sabemos que nas reuniões mediúnicas e nos passes, as pessoas são atendidas. A energia pode provocar isso. Sheila, se não me engano, sempre que está presente em um ambiente, deixa um perfume de rosas. É um fenômeno de efeito físico. E daí dizer que não é também, não podemos. Tem que ficar nessas hipóteses, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Para citar um exemplo, a pessoa sente, não sei se vocês já passaram por isso, quem foi a um campo em que tem ninho de quero-quero?
o quero dar um rasante na cabeça da pessoa, parece que vai tocar, não sei se ele consegue fazer isso, de agredir a pessoa sente um arrepio. A pessoa pode haver um efeito na vibração do quero, não, é a pessoa que produziu nesse caso. Então nós podemos também produzir esses tipos de fenômenos, porque nós somos espíritos encarnados, nós produzimos energia também. Mas aqui voltando ao tema, lá começa no 57, né? Diz assim, voltemos à natureza do perispírito, pois que isto é essencial para a explicação que temos que dar. Dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria. O perispírito não é uma coisa assim imponderável. É imponderável para nós, encarnados, que não temos equipamento para isso. Aqueles que não somos médios também não os percebemos. Mas eles podem, os espíritos, com a utilização do seu perispírito, combinado com os fluidos da pessoa, produzir esse tipo de sensação em quem está sendo atendido. E nos casos de obsessão, também perturbar a pessoa, a ponto de levar ao desequilíbrio mental e às vezes até a desordens orgânicas. E uma pessoa, a propósito, que fica muito tempo em desequilíbrio mental, acaba afetando o próprio cérebro. Então, num caso de desequilíbrio mental, primeiro socorro tem que ser o do especialista da área psíquica, um psiquiatra, um psicólogo, e que vai lhe dar uma medicação que vai trazer o reequilíbrio químico do seu cérebro, associado a um atendimento espiritual. As pessoas que são adeptos do espiritismo, o melhor tratamento é um tratamento de desobsessão, e que não é feito na presença do obsediado. Mas nós estamos falando aqui da questão do perispírito, porque o perispírito do obsessor ou do espírito guia, ele, para que atue em nós, ele precisa de uma vibração próxima. Um obsessor não consegue assédio a um obsidiado se o obsidiado não estiver no padrão vibratório próximo do seu. É a lei de causa e efeito. Uma pessoa perfeitamente equilibrada não vai dar abertura plena a quem quer que seja que o procure perturbar do plano espiritual para o físico. Quem se perturba são as pessoas que estamos em desequilíbrio. Olha, eu não sei se alguém consegue passar toda a encarnação sempre equilibrada. Em algum momento a pessoa se desequilibra e abre uma sintonia com os espíritos inferiores, que através do seu perispírito conseguem nos influenciar de uma forma negativa, e a gente faz coisas que, se raciocinasse melhor, não faria. Mas a ação inteligente dessas mãos, quando fala aqui dos fenômenos de efeitos físicos, que evidentemente obedecem à vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias no instrumento, prova que elas são parte visível de um ser inteligente e invisível. Visível quando é efeito físico. Mas como é que acontece o efeito físico? Então o espírito vem lá por vontade própria e faz, sim, por vontade própria, mas que recursos que ele utiliza? Ele utiliza os fluidos que o próprio médium oferece, que é chamado de ectoplasma. Então tem que ser um médium de efeitos físicos. Eu falei num outro encontro nosso sobre o Museu das Almas do Purgatório. E fui olhar algumas coisas que o próprio movimento católico posta e me surpreendi pela alegação deles. Eles falaram assim, ao contrário do que defende a heresia espírita, olha só, nos chamaram de heréticos, né? As almas não podem se comunicar. Deus só permite que as almas que estão no purgatório possam vir pedir ajuda, pedir orações para que possam sair daquele lugar, mais ou menos nesses termos. Eu fiquei pensando, mas que engraçado, né? Então Deus só permite aos espíritos que estão no purgatório ou ao demônio aparecer. E os espíritos equilibrados, mais ou menos, ou superiores, então estão interditados, mas que coisa ilógica, né? E aí o nosso estudo prossegue, né?
A natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemos-la por completo, ou seja, da essência, da consciência. Nós chamamos espírito. A física quântica, alguns adeptos da física quântica chamam de observador, porque eles já constataram que morrendo o corpo físico, a consciência não se extingue, ela permanece. Só que eles chamam de uma outra denominação, de observador, trocando a palavra é a mesma coisa. Mas apenas pelos seus atos eles nos revelam. E seus atos não podem impressionar os sentidos a não ser por intermédio material. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. E aí, como eu estava dizendo, ele usa esse fluido universal, combinado com o fluido do médium. Esses fenômenos que estão lá registrados no Museu das Almas do Purgatório no Vaticano foram produzidos certamente porque tinham um médium próximo. E esses efeitos são espontâneos, ou seja, que os espíritos promovem sem a consciência de um médium que esteja próximo, ou facultativo. O médium pode intervir, pode até provocar. Nós temos essa questão, nós vamos estudar mais tarde, lá na questão 160, no item 160 desse livro. Não vamos adiantar agora, vamos deixar para chegar lá. Então, existem dois tipos. Quando é facultativo, é provocado intencionalmente numa reunião mediúnica controlada. E hoje em dia, como disse o Lucas, não se objetiva mais isso. Já tem prova demais. Seria apenas uma diversão, um passatempo para quem passasse levianamente a fazer sessões mediúnicas de efeito físico. Alguns grupos ainda fazem a título de estudo, mas já passou o tempo. Nós já sabemos o suficiente. Falou-se muito em crer, mas nós não cremos mais, nós sabemos. Porque crer, tu crê hoje, não crê mais amanhã. Aquele negócio de acreditar. Eu acredito, eu não sei. Quando eu sei, eu não acredito mais, eu sei. Então, a pessoa que sabe, por tudo que está aí comprovado, não precisa mais desses fenômenos de efeito físico para se convencer. Basta usar a razão. E os fenômenos estão aí fartamente acontecendo, já aconteceram, e há registros diversos, muitos de nós já vivenciamos isso, presenciamos. Não há mais o que se discutir a esse respeito. Negar isso é, como se diz, remar contra a maré. É um esforço tolo, inócuo. E então o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar em prática agora o que advém de tudo isso. Porque esses fenômenos no começo foi para despertar a consciência das pessoas que a vida não era só material, que existia alguma coisa além. Porque a religião estava mais voltada para oferecer às pessoas, como ainda muito acontece, milagres. E a conversão de um pecador para um espírito salvo simplesmente pela fé. O que não é verdade. Jesus disse a cada um segundo suas obras. E aí estava no momento de trazer o pensamento cristão de volta. E Jesus, então, já havia prometido, um pouco antes de ser preso e condenado à crucificação, que mandaria um consolador para ficar conosco. E veio esse advento das manifestações de efeitos físicos. Primeiro foi tido como curiosidade em salões na Europa e em várias partes do mundo, que até as pessoas pagavam para assistir. Mas que despertou a atenção de pessoas do meio acadêmico, pessoas sérias, que viram que existia alguma coisa por trás, que não eram simples truques. E convidaram algumas pessoas, o Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que era um dos expoentes acadêmicos da ciência da França, que eles conheciam na época. A princípio, ele não se interessou, porque ele achou que fosse uma simples fantasia. Mas um dia lhe disseram que as mesas estavam dando respostas inteligentes. E isso despertou a curiosidade nele.
Como é que uma mesa que não tem cérebro, dizia ele, pode responder? E aí foi até o local assistir às manifestações. E as próprias mesas responderam, mas não são as mesas que falam, somos nós, a alma daqueles que viveram na Terra, os espíritos. E aí começou todo um processo de estudo e de compreensão desse fenômeno, e as comunicações mediúnicas de espíritos elevados, como Santo Agostinho, São Luís e outros mais, trouxeram material suficiente para que Hippolyte Léon Denis Rivail assumisse o papel, a convite dos outros que estudavam o assunto, de compilar, ou seja, selecionar o material que era muito amplo e ver aquilo que era de acordo com a comunicação da maioria dos espíritos, ou seja, era comum, para criar essa obra que é o Espiritismo, começando pelo Livro dos Espíritos. Mas o mais importante disso tudo é a consequência moral. E ele disse que o Espiritismo é ciência e filosofia com consequências morais. Por quê? Se nós formos olhar principalmente o livro O Céu e o Inferno, que aborda bem as consequências morais do tipo de vida dos espíritos inferiores ou maus, ou perversos ou perdidos, dos de mediana evolução e dos espíritos felizes, nós vamos ver as consequências que resultaram no estado em que eles estavam no momento que deram as comunicações registradas nesse livro. Nós vamos ver que os espíritos que viveram só para a matéria, que viveram egoisticamente, estavam naquele momento em sofrimento. Os espíritos mais ou menos, como a maioria de nós, assim, que não fazem nem muito bem, nem muito mal, estavam numa situação mediana, como é natural, é a lei de causa e efeito, e os espíritos que voltaram-se mais para fazer o bem, a caridade, durante a última encarnação, se encontravam num estado bem melhor. Essa é a consequência moral do conhecimento das questões espirituais. Eu, analisando o estado em que se encontravam aqueles espíritos, vou pensar, qual estado que eu quero para mim? Eu quero viver como os infelizes, os medianos ou os felizes? Só tem um caminho, é eu decidir como construir o meu futuro agora. Ah, mas eu sou um ser desgraçado. Eu posso até agora ter errado muito, e todos nós erramos muito, mas Deus sempre nos proporciona meios para nos corrigirmos. Os próprios espíritos dão exemplo disso. Eu sempre cito Jerônimo Mendonça, aquela obra Asas da Liberdade, conta toda a sua história, da sua conquista na última encarnação. Não vou nem entrar no assunto, senão seria repetir aquilo que eu várias vezes já falei. As pessoas que tiverem curiosidade, leiam a obra, é excepcional, para ver como um espírito que fez muitos equívocos, que cometeu muitos delitos graves mesmo, que se nós víssemos alguém fazendo hoje, imaginaríamos um monstro irremediável, irrecuperável, que o melhor teria não ter desistido. E muita gente até procura fazer nesses momentos justiça com as próprias mãos quando vê uma criatura assim. E vai ver que nas sucessivas encarnações, ele mesmo, fazendo a autoanálise, e devido ao grande sofrimento porque passou, resolveu por ter uma vida de expiação e ao mesmo tempo de oportunidade de reparação dos erros do passado, e conquistou. Então todo mundo pode. Então esse é o efeito moral das comunicações dos espíritos. E repito, essas manifestações de efeitos físicos só tinham esse objetivo, despertar a atenção das pessoas. Aqui na última questão, perguntar-se-á talvez como pode o espírito, com auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas, etc. Aí como pode? Nós falamos aqui sobre o ar. O ar é muito utilizado aqui para fazer movimento de máquinas, e inclusive a ausência de ar. A ciência vai evoluindo, né? E tem coisa que, por exemplo, o que é o vácuo? O vácuo é uma coisa que não existe, mas produz um efeito. Quer dizer, não é que não existe o vácuo absoluto. Mas o vácuo que nós chamamos é onde há menos matéria. E a ciência desenvolveu, a ciência médica principalmente, aquelas cápsulazinhas para tirar sangue das pessoas hoje. Hoje não precisa pegar uma seringa e sugar, que era um processo bastante doloroso, porque
o enfermeiro ou enfermeira dificilmente teria um controle sem movimentar a ampola, né? Então só se espeta uma agulhinha ali na veia e espeta aquele recipiente com vácuo e o sangue flui para dentro. Tira-se quantos frascos foram necessários para os exames de laboratório. Então, tanto a presença do ar como a ausência do ar, na verdade, o que existe nesse processo, para que nós entendamos, é que existe mais ar fora do que dentro daquilo que nós chamamos vácuo. E a natureza toda tende ao equilíbrio. Então, mesmo nós não vendo o ar, ele faz estas coisas. E o perispírito nós não vemos, mas ele é também matéria, assim como o ar é matéria. De um outro padrão vibracional que nós não percebemos. Mas é fato. Não é questão de crença. Então, utilizando a razão, nós vamos entender que tudo isso é fato. Já não é mais questão de debate. Nós aqui estamos estudando e gravando isso para colocar à disposição das pessoas, porque muita gente, e mesmo nós, às vezes, temos algumas dúvidas a respeito. Porque estamos aprendendo, ninguém sabe tudo. O Espiritismo não é uma matéria que se aprende a brincar, disse Allan Kardec. E a pessoa que quer aprender Espiritismo tem que pensar, eu vou estudar a vida inteira desta encarnação e vou continuar estudando no plano espiritual e nas próximas encarnações. É um estudo infinito, porque ele não é estanque. Allan Kardec diz que onde a ciência provar que o Espiritismo está em erro, ele acompanha a ciência, e a ciência também não é estanque. Está sempre evoluindo. Até hoje, a ciência não contrariou em nada o Espiritismo. Pelo contrário, ela vem corroborando. Porque simplesmente dizer que isso é mentira, que isso não tem comprovação científica, você tem que comprovar que não tem comprovação científica. Que meios você está usando? Como eu falei há pouco, a física quântica já está demonstrando que isso é fato. Eu sempre menciono um vídeo que eu acho muito interessante, que está disponível no YouTube com excelente qualidade de som e imagem, que se chama Quem Somos Nós? Em torno de 2h20 de vídeo. Feito por cientistas que mais entendem da questão da física quântica. São pessoas com doutorado, pós-doutorado, não são quaisquer pessoas que estão falando. A primeira meia hora ela é bastante científica, mas depois dá a impressão que a gente está ouvindo uma exposição espírita, com as trocas das palavras, claro. Então, isso nos convence mais do que nunca que estamos no caminho certo. Não há mais que duvidar. Há que se colocar em prática, neste momento, mais do que nunca, a consequência moral. Porque tudo nós já aprendemos está na nossa consciência e nos cobra uma postura. Não é mais tempo de ficarmos nos divertindo com essas questões. É hora de praticar o que nos ensinou Jesus. Ouvindo a fala do seu Wilson, ao mesmo tempo, como o seu Wilson comentou, né, que ninguém consegue ter pelo menos no estado em que estamos nesse momento, uma existência inteira sem ter altos e baixos, sem decair. Tem os momentos que a gente está mais próximo de Deus, tem os momentos que a gente está um pouquinho mais passando por mais afastado e tudo, mas ao mesmo tempo o se manter vigilante, que às vezes é o complicado. Aqui no momento que nós estamos na reunião é fácil, né? O problema é depois que nós sair daqui, hoje é domingo, nós vamos passar o dia com as nossas famílias, tranquilo também, mas no dia a dia, no nosso emprego, lidando com pessoas de diferentes estágios evolutivos, diferentes características, baixa um pouquinho o volume, diferentes características, tudo aí que se torna o difícil, né? Quem não assistiu ainda o Nosso Lar 2, baixa o volume só um pouquinho, tá? Estou com o meu pequeno aqui, é verdade. Quem não assistiu o Nosso Lar 2, eu não vou dar spoiler nenhum, mas são filmes que são
interessantes porque nos estimulam muitas reflexões, trazendo um pouco do primeiro filme, então, né, o André Luiz, já um espírito lá que estava fazendo seu trabalho no nosso lar. Se eu não me engano, ele foi encontrar com a família depois de desencarnado e viu que a esposa estava já em outro relacionamento, e aí se tomou por um momento por um instinto de raiva, e ele se viu de novo lá no umbral, na verdade, né? Ou seja, a vibração que ele teve naquele momento levou ele de volta de um ambiente bom para um lugar ruim, né? Então, é justamente isso. E já me parei pensando, inclusive, que talvez a vida no mundo espiritual não é muito, no estágio em que nós estamos, não é muito diferente do que a que nós estamos passando agora, na verdade, né? Não vamos ter, talvez, preocupações com contas para pagar, né? De luz, de água, essas coisas, mas vão ter outras situações, outras consequências no âmbito moral, na verdade, que provavelmente é muito mais cri-cri da gente lidar. Na palestra, ontem eu não fui na palestra, mas na palestra da semana passada, fugiu o nome do colega que estava dando a palestra, mas enfim, ele comentou no sábado passado que quando a gente desencarna, não é o juízo, na verdade, vai vir alguém, você fez isso e aquilo, então agora você vai acontecer tal coisa. É a nossa própria consciência que nos cobra, né? Então é importante a gente estar sempre vigilante, o que não é fácil, mas seguir as orientações do mestre, né? Orar e vigiar, porque aonde a gente quer estar? A gente quer estar num lugar que nos dê condições de a gente seguir a nossa caminhada, não quer estar rodeado de espíritos ali que queiram o nosso mal ou que queiram nos prejudicar de alguma forma, que no fim das contas, vendo uma palestra do Haroldo um tempo atrás no YouTube, ele falou, todos nós passamos por uma caminhada evolutiva, né, e fomos espíritos primitivos e tudo, a gente já cometeu provavelmente atrocidades, e deve ter espíritos lá atrás que ainda não evoluíram na mesma caminhada, que daqui a pouco ainda querem nos prejudicar de alguma forma. Então, como é que a gente vai se manter afastado, né, se elevando, né, mantendo a vibração elevada. Estava procurando aqui, não consegui, mas eu acho que o palestrante, eu acho que foi o Cirineu do outro sábado. Isso É, aí, isso aí. Então, pelo resumo do que a gente ouviu aqui, ó, então, começaram as comunicações, as manifestações dentro, onde começou o Espiritismo, porque as comunicações sempre existiram, as manifestações dos Espíritos sempre existiram. Nós podemos ler na Bíblia, nos textos mais, de onde for, a gente vai encontrar nos mais antiguíssimos, então ela sempre existiu, tá? Mas, digamos, no Espiritismo, começou pelas girantes, pelos efeitos físicos. Depois já começou a passar para os efeitos mais inteligentes. As nossas reuniões já começaram a ser feitas nas casas, já com voltadas ao que o espírito diz, o que se comunica, a troca de informações que há entre os espíritos nas comunicações mediúnicas e os encarnados. Mas ele só tem um objetivo, é o aperfeiçoamento moral de todos, tanto dos médiums hoje, como dos espíritos que se comunicam. Então, é de todos nós, é a nosso aperfeiçoamento que é o objetivo. Então, conforme nós vamos entendendo, nós vamos evoluindo, essa comunicação vai evoluindo também. Assim como a comunicação humana, ela não vem evoluindo? Como é que era a comunicação? Já vamos dizer só, vamos voltar na época do Kardec, das comunicações das vezes. Como é que era a comunicação entre nós? Era mais material, era mais rudimentar. Foi evoluindo. Hoje, nós estamos aqui entre, talvez, 8, quase 10 pessoas se comunicando
independente da distância, como se nós estamos conversando face a face. Então, com os espíritos também, vai evoluindo e vai acontecendo isso. E daí, mas qual é o objetivo? Qual é o objetivo que nós estamos aqui reunidos? Não é a comunicação em si, ela é o meio. É o meio do quê? Do nosso aprimoramento, do nosso adiantamento e, então, do aperfeiçoamento moral. Esse, no fundo, é o que interessa, é o aperfeiçoamento moral. O resto é meio. Quero fazer uma pergunta. Quem assistiu a palestra do Trovão? Eu sempre... Jacobson Trovão. Agora na sexta-feira. Tu não assistiu, Silane? Você se manifestou? Eu assisti, achei muito boa. Até, inclusive, ele falou que médium se comunica todos os dias. Como diz, tem essa comunicação no lar, começa no lar, no trabalho, com as outras pessoas e em qualquer lugar. E a mediunidade com Jesus. Eu mesmo achava que a mediunidade com Jesus só ocorria nos trabalhos mediúnicos. E ele falou que não. Além de ser nos trabalhos mediúnicos, também ocorre em qualquer lugar. Então, a gente tem que estar sempre com a moral bem elevada para que possa atrair os bons espíritos, para não chegar também numa obsessão, né? Ele falou várias coisas, foi muito boa, eu gostei. Só para avisar a Sirlene, ela está com o microfone ligado. Eu saí... Ai, que droga. Ainda está ligado, tia. Está ligado aí no teu microfone, Sirlene. Só, tu desligou a imagem. Bom, alguém mais assistiu? Eu não. Olha, é muito bom. Bom, a gente mais ou menos acompanha, e agora ele está em umas férias, vamos dizer assim. O Jacobson, ele tem todas as terças-feiras à noite, às 20 horas, né? E ele fala sobre mediunidade, porque ele é o coordenador da área da mediunidade da Federação Espírita Brasileira. É um grande conhecedor. Todas as terças-feiras, às 20 horas, ele transmite um estudo do Livro dos Médiuns, não é um que nem o nosso aqui, é um estudo que ele apresenta, mas é muito bom. Normalmente eu e a Silene, a gente acompanha, então fica a dica aqui para quem puder, que vale a pena. E esse que ele fez agora com a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, com o presidente nosso santogelense aqui, o Antônio, e mais duas colaboradoras ali, que eu não vou lembrar o nome agora, mas foi 2 horas que ele falou sobre mediunidade, abordou vários aspectos. Então, vale a pena quando tiver um tempinho, tá ali, o Rio se colocou no nosso grupo ali, tá? Para entrar no YouTube ali, vale muito a pena assistir. Eu não assisti toda a live deles, porque quando eu vi no WhatsApp, que o Antônio compartilhou comigo, já estava em andamento, só compartilhei para que o pessoal pudesse olhar, porque é muito interessante, né? É a respeito da mediunidade, e ele é da FEB. É uma pessoa que, estando na FEB, pressupõe que tem um vasto conhecimento a respeito. Além disso, estava o Antônio Nascimento, que é o nosso presidente da FERGS aqui, e outras pessoas mais ali que têm um vasto conhecimento da doutrina espírita e que podem nos auxiliar na compreensão dessas questões da mediunidade. Eu ainda falei anteriormente sobre as manifestações de efeito físico facultativa e das que não são facultativas, que são provocadas pelos espíritos. E aproveito já o gancho, nós temos um minuto ainda.
Como é que acontece essas que não são facultativas? Facultativa é aquela que o médium, ele decide quando vai fazer a sessão de efeito físico, e é sob controle. E as não facultativas são aquelas que os espíritos provocam. Geralmente não são espíritos superiores. São aqueles que Kardec chamou de batedores, ou mesmo espíritos perturbadores, ou algum que queira chamar a atenção de pessoas próximas, ou amigas, ou da família, para a necessidade dele de entrar em contato com as pessoas. Pode ser uma intenção malévola ou não. Kardec fala, quando ele estava fazendo um trabalho da construção dos livros, da codificação, que ele ouvia batidas na sua casa e ele procurava encontrar a causa e não encontrava causa física. Depois, numa próxima reunião mediúnica que ele participou, foi avisado a ele que era o espírito guia dele que estava alertando ele sobre um ponto que podia ser aprimorado. E ele teve que aprimorar daí aquele material para colocar no livro. Então, tem vários tipos de manifestações nesse sentido, com vários objetivos. Algumas, como eu disse, são positivas, mas o comum mesmo não é a comunicação positiva. Mas sempre é um irmão nosso e que tem algum acesso para se manifestar. Eu ouvi alguém falando há poucos dias, quando nós falamos de um obsessor. E ele disse que quem que é o obsessor? E daí eu dei um exemplo. Eu tenho um amigo, ou mais de um amigo, e participo de certas atividades que todos nós que estamos envolvidos nos sentimos bem, gostamos de fazer. E aí eu evoluo um pouco mais. E percebo que aquilo não é mais adequado para mim. E eu mudo de ambiente. Mas o meu amigo, ele se sente incomodado porque perdeu uma pessoa para participar das atividades. Por exemplo, pessoas que gostam muito de jogatina, ou de beberagens, de conversas fúteis, de diversões tolas, formam grupos por afinidade e praticam suas atividades. Não estou falando aqui dos perversos, que também são por afinidade. E aí o outro percebe, não, mas isso não é ideal. Eu preciso de um objetivo de vida, eu preciso de uma razão de viver. Estou me sentindo vazio. E aí começa a fazer outras coisas e não participa mais das atividades. As pessoas vão chamar de volta. Vem, meu amigo, volta para cá. Precisamos da tua companhia. E assim procedem os espíritos. Nós, quando avançamos, passamos a fazer atividades diferentes, por exemplo, agora. Estamos estudando. E os nossos companheiros de atividades frívolas do passado estão conosco? Podem até estar, mas tentando nos trazer de volta para as antigas atividades, porque eles precisam de companhia. Nós precisamos intercambiar energias no convívio. Nós aqui mesmo distante estamos intercambiando energias desse convívio. Mas eles querem que nós intercambiemos energia como eles se comprazem em experimentar essas energias. E nós já não queremos mais. E isso nós chamamos de obsessão. Mas não é assim, uma coisa fortuita. É porque um dia eu estive convivendo com eles. E quando existem esses fenômenos de efeito físico, pode ser assim também. Um companheiro nosso do passado que quer nos chamar a atenção e de alguma forma fazer com que voltemos ao convívio deles. Ou, num caso mais grave, alguém que foi vítima de uma atividade nossa e que agora procura a vingança. E como é que ele procede? Ele só vai conseguir promover esses fenômenos de efeitos físicos tendo próximo alguém com faculdades mediúnicas de efeito físico, que tenha ectoplasma para ceder, para que isso aconteça. Ah, mas na minha casa não tem ninguém com faculdade mediúnica. Não, você sabe. E a pessoa geralmente está dormindo. E se não tiver ninguém na casa, ele pode pegar uma pessoa de uma casa vizinha. É um processo mais bem elaborado, mas não é impossível. Às vezes, o que acontece é por causa de alguém próximo. E existem vários relatos de pessoas que passaram por situações porque não entendiam bem difíceis desses tipos de manifestação em casa e achavam que o problema estava na casa. O que faziam? Mudavam de casa. Mudando de casa,
o problema ia junto, porque uma pessoa da família tinha a faculdade mediúnica descontrolada. Então é preciso sondar quem é que é o objetivo da manifestação e tentar demover o espírito da sua intenção, mas daí entra um processo. Como é que você faz isso? Mágico? Então uma sessão de como é que se chama? De desobsessão é tipo um ritual que tu vai lá e diz umas palavras e manda o espírito embora. Não é assim. É uma sessão de educação. O objetivo busca educar o espírito para a sua realidade espiritual e de que quando ele age com o objetivo de prejudicar alguém, ele está se prejudicando. E se ele se sentiu infeliz no passado, vai continuar infeliz enquanto assim agir. E que se afastando do outro não é uma questão, eu vou perdoar os seus erros e não vai responder por isso. A justiça divina está na consciência de cada um. Ele vai se corrigir com o tempo. Assim como eu mencionei o Jerônimo Mendonça, todos nós teremos as nossas oportunidades. Não cabe a quem se julga vítima buscar a vingança. Porque enquanto ele busca a vingança, ele vai estar num padrão vibracional muito ruim e vai ser uma pessoa infeliz também. E de qualquer forma, vai ser como que uma obsessão recíproca. Enquanto ele prejudica o outro, ele está vinculado ao outro. Ele esquece de ser feliz. E ele tomando consciência disso, ele pode se melhorar. E aí está resolvido? Não completamente. É preciso também educar a pessoa que nesse momento é obsidiada. Porque se ela é obsidiada, é porque ela tem um padrão vibracional que permite que isso aconteça. E aí eu posso afastar pelo convencimento de um espírito que se melhora, o espírito obsessor, mas virão outros. E também é preciso vigiar e orar. Jesus disse que é como um que se afasta e depois traz mais 6 ou 7 e volta e encontra a casa varrida e limpa. Então é preciso a pessoa se reequilibrar, porque senão ele pode voltar até com outros companheiros. Olha, eu sozinho não pude trazer o nosso companheiro de volta. Vamos lá, convidar o Wilson para voltar para o nosso convívio. Afinal, aqui é tão prazeroso, não sei por que ele não vem. E aí a pessoa pode cair numa situação pior. É preciso, então, primeiro, que a pessoa que está sendo obsidiada se melhore. E o ideal é que o espírito obsessor também se convença. Mas se o obsidiado se melhorar, ele já vai estar afastado da influência negativa ou não vai permitir um acesso tão fácil assim do seu ou dos seus obsessores. E vai ficar, pelas suas novas atitudes positivas, num campo vibracional em que terá um contato melhor com os espíritos superiores, os espíritos familiares e o seu guia para viver melhor e livre das obsessões. Bom, então, devido ao nosso horário aqui, já vamos caminhar para o nosso tão importante, tão elucidativa para nós, que nos trouxe bastante conhecimento, nos trouxe harmonia, paz. E assim, então vamos pedir, a Silvia poderia fazer a prece de encerramento para nós? Nós, os demais, acompanhamos mentalmente. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais um estudo de hoje, que tenhamos consciência que todos os espíritos estão aqui para nos ajudar, que todos nós vamos evoluir, que Jesus sempre está conosco, que continuamos nesse estudo para entendermos melhor como é a vida no plano espiritual, no nosso plano terrestre, que todos nós temos influências boas ou ruins, que temos que orar e vigiar para mantermos o equilíbrio e caminharmos com Jesus para um mundo melhor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos, uma boa semana. Até domingo que vem. Até domingo que vem, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, bom domingo, boa semana. Bom final Até de semana. domingo.